Deixei o bolo lá no escritório e fui Aham. embora. Quando cheguei no outro dia de manhã, que abri a porta, o bolo tinha arriado. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2026, terceira temporada. E esse episódio tem um patrocínio especial da Soulhack Gourmet, a melhor empresa de utensílios para gastronomia, principalmente da confeitaria do Brasil. Meu convidado de hoje, ele fez questão de dizer, ele é um grande confeiteiro, até porque ele tem 1,87 m. Ele é um ex-arquiteto que encontrou ou se encontrou, ou melhor, a confeitaria o encontrou, e a partir desde então, ele constrói bolos incríveis. Ele é especialista em bolos de casamento e flores de açúcar. Ele tem, e além de 1,87 m, ele não passa despercebido aonde ele chega. Porque quando você vê uma doma amarela, você sabe de quem eu tô falando. Eu tenho a honra de receber no primeiro episódio do Lookcast desse ano, 2026, Alan Lopes, aqui no Lookcast. Alan, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Que honra ser o primeiro de 2026. Primeiro de 2026, terceira temporada, porque a gente voltou, acho que meados do ano passado, e eu disse, eu não paro mais. Porque muita gente me pedia para contar suas histórias, eu acho isso aqui, a gente dá voz, e a gente tenta humanizar a confeitaria, não é só glamour, que eu sempre falo assim. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra, e eu tenho muita curiosidade de saber a sua história. E a gente sempre começa do começo, obviamente. E eu quero saber, como é que o Alan e a confeitaria se encontraram aí nessa jornada? Cara, então, eu tenho certeza que é providência de Deus, né? Não tinha como ser outra coisa. Eu sou arquiteto de formação, né? Sou pós-graduado em design, interiores e iluminação. Muita gente diz assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se a gente for puxar lá, a gente vai ver que tem muita coisa a ver, na verdade. Eu acho que tem. E aí, lá em 2014, eu fiz o meu primeiro bolo. Totalmente, foi uma aventura, assim, sem pretensão de nada. Mas para um evento? Não, uma amiga minha estava completando o ano, uma arquiteta também. Eu tinha um escritório com minha sócia. Até hoje eu chamo ela de sócia, apesar de a gente não estar mais atuando na arquitetura, até hoje eu chamo ela de sócia. A gente tinha um escritório e a gente combinou de fazer um aniversário surpresa para ela lá no nosso escritório. E aí eu disse, eu vou fazer o bolo. Só que eu nunca tinha feito bolo na minha vida. Eu não tinha nem sequer material de bolo. Eu não tinha forma, não tinha nada. Mas enfim, comprei tudo e fui fazer o tal do bolo. E aí, sempre gostei de cores. E esse bolo, por coincidência, era tipo assim, 2 dias antes do carnaval. Então eu fiz o bolo colorido. Mas você cozinhava, pelo menos em casa? Não, ou fazia... eu Tem uma sempre gostei. aptidão de cozinha, pelo menos? Eu cozinhava normal. Sempre gostei de cozinhar comida. Mas influência de alguém? Mãe, algum dia da família? Minha mãe odeia. Minha mãe... Tudo que aconteceu aqui. Muita gente é influenciado. Foi influenciado por mãe, por vó. Assim. Mãe, na verdade, assim, ela cozinha muito bem. Quando ela resolve cozinhar, ela cozinha muito bem. Mas ela odeia cozinhar. Eu tenho um pouco dela nisso, assim, por exemplo, eu gosto muito de fazer comida no final de semana, um risoto, uma macarronada, uma lasanha, coisa diferente. O trivial eu nem sei. Arroz, por exemplo, nem sei fazer arroz. Mas é verdade, não sei. Eu queimo, sempre dá um erro. Então eu puxei isso dela. Mas, como ia ter essa festa, eu disse, eu vou fazer. Nunca fiz, eu gosto de me aventurar, vou fazer, né? E aí, fiz ele colorido. Zero experiência. Zero. Nunca tinha feito. Eu não me lembro de ter feito um bolo na minha vida. Assim, realmente não. Eu fazia brigadeiro. Surto. Não foi um surto isso. Foi uma loucura. E aí, o mais engraçado é o seguinte, que aí o arquiteto se ausentou de verdade. Porque eu fiz um bolo de andar e esqueci o principal. A estrutura do bolo. Não, nunca fez, ainda resolve fazer um de andar. De andar. Naked Cake, porque naquela época tava o auge, Naked Cake. É moda. Era moda, fazer um Naked Cake aqui pra arrasar tudo colorido. Foi surto. Taquei umas frutas, deixei o bolo lá, tirei foto, claro, né? Deixei o bolo lá no escritório e fui embora. Quando cheguei no outro dia de manhã, que abri a porta, o bolo tinha arriado. Óbvio, não tinha estrutura nenhuma. Daí eu tirei o bolo, coloquei em cima do outro, a gente tem as frutas ali pra ele não ficar tão torto. E disse, olha, quem for postar, não posta esse aqui, posta essa foto antes. que eu já tenho a foto. Ou expectativa, não realidade. Não, tava muito bom a expectativa.
Mas tinha ali um pouco de negocinho. E aí, nesse mesmo ano, eu participei de Casa com Alagoas. Primeira Casa com Alagoas, eu e minha sócia, a gente participou. E era aniversário do recepcionista. Vamos fazer o bolo também. Aí a gente fez a sorveteria. Dentro de Casa Cor, a gente fez o espaço projeto... o projeto da sorveteria. E aí era muito baseado no preto e no Tiffany. E aí, fiz o bolo também colorido pro recepcionista, preto e Tiffany. Dessa vez eu já não me arrisquei no bolo de andar. Fiz o meu bolo. Nesse mesmo ano, foi aniversário de uma prima, e aí eu fiz um bolo para ela também, era na época de Páscoa, então botei um chocolate, sei o que, enfim. E aí, comecei nessa brincadeira de ir fazendo bolos. Eu lembro que, por exemplo, era aniversário, eu era casado na época com outra pessoa, hoje eu sou casado também, mas não com o mesmo. E aí, a gente, tem que fazer o bolo dele, aí eu disse, vou fazer, mas vou fazer diferente. Aí eu já comprei pasta americana, já modelei o MM de pasta americana. O MM era mais fácil modelar, não tinha muita segredo, mas fiz, e ficou legal. Aí, Mas, peraí. Nesse meio tempo, zero... Como é que você... Vou fazer olhando vídeo de... vídeo. Naquela época não se era como hoje, que hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais... Muito mais... Como é que fala? Acesso. Eu me perdi. E aí, não se tinha tanto. Claro que tinha o YouTube já e tal, mas não era tão forte como hoje em dia. Então... porque assim... Vou fazer pasta americana. Não é qualquer pessoa que riscaria de... Eu gostei da coisa mais difícil. Então eu fui pra pasta americana porque eu achava que... Primeiro que naquela época não era tão forte o chantilly. Existia, mas não era tão forte. Então por isso que eu dei que ele era mais... Acho que ele deu esse boom. E a pasta americana porque eu queria modelar alguma coisa ali em cima. Eu queria uma cascata. Eu tinha visto alguns bolos que tinham uma cascata de M&M. Eu disse, vai ficar legal. Eu modelei uma cascata de M&M e ficou legal. Neste mesmo ano nasce a minha sobrinha. Em agosto de 2014. E aí minha irmã disse, eu vou fazer o mês aniversário. Eu disse, eu vou fazer o bolo. Ela disse, não, porque eu quero pasta americana. Eu disse, eu vou fazer de pasta americana. Resultado, uns 15 dias antes eu fiz um bolo pra ela ver se era aquilo que ela queria. Então, era o gatinha Marie, eu só tinha o corante lá daquele outro bolo que eu fiz, o corante azul. Então eu fiz um gatinha Marie azul pra ela ver se gostava. Eu disse, é isso? Ela disse, tá bom. Então tá bom. Então, aprovou, o cliente aprovou. Cliente aprovou, cliente que era minha irmã. E aí, no dia do aniversário, o que é que eu fazia? Meio-dia eu ia pra casa dela. E começava a fazer massa, recheio, tudo assim. Em 4, 5 horas eu fazia o bolo completo. No segundo mês aniversário, ela disse, dessa vez eu vou encomendar porque eu quero um bolo de andar, quero galinha pitadinha. Eu disse, eu faço. Clientezinho é difícil, né, cara? É difícil. Mas enfim, aí eu comecei, foi meio que brincando. Só que nesse meio, de 2014 para 2015, teve uma crise imobiliária muito grande, onde os projetos começaram a dar uma sumida. Arquitetura, você falou. Na arquitetura. Tá. E a gente tinha um escritório realmente, assim, graças a Deus, muito, muito bom. Tanto que a gente participou de primeiro Casa com Alagoas. Mas com essa crise já não estava mais a mesma coisa. E aí minha mãe começou a incentivar, meu filho, faça um curso. Mãe, não tenho dinheiro nem para fazer um curso. Ela disse, então eu lhe dou esse curso. Para mim, a minha vitória na confeitaria começou ali. Porque quando eu fui fazer arquitetura, minha mãe disse que eu não ia fazer porque era um curso de mulher. Então eu não queria que eu fizesse arquitetura. No bolo, ela foi uma das minhas maiores incentivadoras, se não a minha maior incentivadora. Tanto aquela que odeia cozinhar. Aquela que odeia cozinhar. Mandou fazer uns cartões pra mim, não sei o quê. Porque ela viu que era algo que tava indo bom. E ela realmente me deu esse primeiro curso. E por coincidência, esse curso culminou que foi ali quando minha sobrinha estava fazendo 1 ano. Tá. Então, minha conclusão do curso foi eu fazendo... O bolo de 1 ano. O bolo de 1 ano da minha sobrinha. Aí já era 3 andares, aí já era uma coisa mais e a cliente já... E aí a cliente já estava toda aprovada, tem que fazer uma cópia, enfim. Mas deu certo. A cliente mais chata. Mentira, mais chata. Já foi, antigamente, quando ela ficava sem confiar em mim, ela era mais chata. E aí comecei a fazer foi brincando de fazer bolo, até que eu fiz o meu primeiro curso. E aí, realmente, quando eu fiz o meu primeiro curso, eu disse, agora eu posso cobrar. E era muito engraçado que... Mas teve... muita gente fala o ponto da virada, a chave virou. No momento você disse assim, não, agora é oficial, quero viver de bolo. A chave... Eu nunca tive o momento da chave virada. Eu sei quando eu passei ou melhor, qual foi a época que eu passei a viver única e exclusivamente de bolo e onde a arquitetura não entrava mais, que foi na pandemia. Certo. Então, quando começou a pandemia, eu ainda tinha um projeto junto com minha sócia, que ainda estava em andamento,
Eu não me recordo agora se ele foi durante a pandemia ou se antes, mas eu sei que durante a pandemia a gente ainda fazia esse projeto, mas já não estava mais pagando dinheiro dele. Entendi. Eh, mas durante a pandemia eu já não peguei mais nenhum projeto. Então eu sei que da pandemia para cá eu não trabalhei mais com arquitetura profissionalmente. Entendi. Eu fiz projetos, por exemplo, fiz projeto para uma amiga minha, que eu tinha feito o apartamento dela, ela se mudou e queria um novo projeto. Eu fiz para uma prima minha, que comprou um apartamento. Eu fiz, no final de 2024, eu fiz uma clínica de uma prima minha, um espaço de beleza para uma prima minha. Mas todos eles sem receber nada. Então não vivi da arquitetura, né? Não ganhei nada da arquitetura, Tá, totalmente hobby. tá. O que era o bolo antigamente, né, que eu fazia para as pessoas e não cobrava e tal, passou a ser arquitetura. Inverteu. Inverteu. Então a virada foi na pandemia. Entendi. Mas nunca teve um momento de dizer assim, é agora, não quero mais arquitetura. Não. Na realidade, nunca foi um desejo não querer arquitetura. A arquitetura sempre foi um sonho, ou melhor, também não era um sonho. Se tornou um sonho. Tá. E era uma realização muito grande. Eu amo até hoje a arquitetura. Eu sou apaixonado por ver obras da arquitetura, enfim. E se tornou, quando eu entrei no curso, tipo assim, na primeira semana eu sabia que era aquilo que eu queria para mim, porque eu era apaixonado. Até que realmente veio essa crise, e eu costumo dizer que realmente a mão de Deus ali, dizendo, ó, tá bom, aqui já foi, me preparou bem, porque a arquitetura me trouxe muito conhecimento. Por exemplo, como eu fiz arquitetura e interiores, né? Então a gente vê muito cores, tendências, essas coisas. Então eu Perfeito. trago muito essa referência para dentro da confeitaria. Você soube colocar todo o conhecimento que teve que eu acho que isso é fantástico, porque Sim. assim, para quem viveu arquitetura e viveu como na sua vibe de interiores, de design, de cores, jogar isso na confeitaria Sim. é assim, você sai na frente muito. Mas existiu alguma dualidade, assim, porque você convivia, eu não sei se é o seu caso, mas eu vejo muita gente que eu converso que diz assim, poxa, minha profissão é essa, e aí chegou a confeitaria e eu não sei se eu quero isso ou se você teve dúvida em algum momento, assim, deve ter tido. É engraçado que eu nunca tive muito dúvida, questionamento, né? Eu nunca soube para onde é que eu tava indo, então não deu esse start de tipo, agora o que é que eu faço? Não. Eu acho que vou dar minha opinião. Pode dizer. Sim, eu acho que aquela coisa, né? Deus vai levando a gente, porque assim, no meio do caminho tinha uma pandemia que ninguém esperava. Exatamente. A pandemia... Talvez se não tivesse tido a pandemia, será que você... Talvez eu ainda estaria na arquitetura. Exatamente, entendeu? Talvez não vivendo da arquitetura. Porque, por exemplo, eu lembro uma conversa que eu tive com minha sócia, até hoje chamo ela de sócia. Eu lembro de uma conversa que a gente estava indo visitar uma obra em Arapiraca. A gente estava na estrada de São Miguel dos Campos. Eu lembro claramente a conversa onde a gente disse assim, ela também já estava fazendo gastronomia, ela hoje é formada em gastronomia. E aí a nossa conversa era assim, tipo, não, a gente continua e tipo assim, a gente vai selecionar os projetos que a gente quer. Tipo assim, esse projeto vai dar muito trabalho e vai ser... Então, quero não. Então, a nossa ideia era essa, era viver do hobby, da arquitetura como hobby. Como hobby. Então, talvez eu estaria até hoje, se não tivesse tido uma pandemia. Como veio a pandemia e eu tive que me reinventar, assim, como todo mundo, graças a Deus, conseguiram. A minha... Não é nem que, eu fui lá e eu reinventei. Não, tava todo mundo fazendo live, as empresas estavam pedindo live e eu tinha, graças a Deus, vários parceiros. E fiz várias lives e foi onde realmente eu larguei de vez a arquitetura e fiquei realmente na confeitaria, porque eu já não vinha projeto. Volto a falar, não é exatamente que eu não quis, larguei, não quero mais arquitetura. Não, uma coisa foi acontecendo. Eu já não divulgava mais arquitetura fazia muito tempo. Eu já não falava mais, eu sou arquiteto durante muito tempo. Querendo, não tinha questão financeira também. Já que não tinha projeto, sim. E tem muita gente que romantiza muito assim, não, porque eu vou pelo propósito. Sim, às vezes pagar boleto é um propósito, né? Exatamente. Que é o principal. Eu via numa crescente já muito grande, graças a Deus. E principalmente uma crescente dentro dos bolos de casamento. Que é o meu forte, é onde, de fato, querendo ou não, a gente ganha bem dentro do bolo de casamento. Quando se cobra bem, né, no caso. Então, eu já vinha com a crescente, eu já vinha me sustentando bem com os bolos de casamento. E a arquitetura era literalmente um hobby. Então, não foi um andor tirar arquiteturas e assim, não faço mais. Tanto que quando surgiu o projeto
Dessa minha prima, que eu nem pensei em cobrar, porque pra mim eu já não queria mais fazer aquilo cobrando. Então foi mais fácil. Até para não vincular ainda de É, você ter a dúvida. Poxa, será que eu... né? é, É uma decisão difícil, porque sim. assim, Não é não é fácil. fácil Primeiro que você essa... pensar em você, querendo ou não, deixar para trás 5 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação, um nome que você constrói, porque querendo ou não, você constrói um Claro, nome em cima claro, disso. claro. Eu viajei algumas vezes para ir visitar a Casa Cor, porque eu sempre fui apaixonado por Casa Cor. Eu tive a oportunidade de participar de Casa Cor dentro de Maceió, dentro da primeira Casa Cor. Então, assim, você pensar em largar tudo isso para viver de uma nova coisa, querendo ou não, que hoje em dia, graças a Deus, ela até que está muito bem vista, a confeitaria. Uhum, Mas uhum. que por muito tempo ela era vista assim, a pessoa que não deu certo na vida foi fazer doce, Exatamente, entendeu? exatamente. Então não era coisa fácil. E não era que as pessoas me cobravam, era minha autocobrança. Poxa, vou deixar minha arquitetura para agora Que ser mexe um pouco boleiro. no ego, mexe um pouco na Mexe vaidade, muito, né? mexe Porque muito, querendo ou não, mexe muito. assim, é uma Mas, situação ó, difícil. apesar de mexer no ego, por exemplo, hoje a confeitaria me traz coisas que a arquitetura não me trouxe. Com certeza. Me dá uma autoridade muito maior do que a arquitetura me deu, me dá condições de fazer muito mais coisas do que a arquitetura me deu, me possibilita fazer muito mais coisas. Por exemplo, hoje eu realizo um sonho de infância. Um dos meus desejos era ser turismólogo, né? Uhum. Trabalhar com turismo, viajante, ok? Viajar. Aí eu descobri que turismólogo, às vezes, ele trabalha dentro da cidade, dentro do escritório. Aham, na Eu disse- agência lá. Na agência, eu disse, cara, não, isso não, pra mim não. Então desisti. E aí, hoje, graças à confeitaria, eu viajo dando aula. Então eu vou para várias cidades. As pessoas às vezes me dizem assim: Alan, você está em Maceió? Graças a Deus também estou sempre em Maceió, mas sempre que posso eu estou viajando. E viajando, levando a confeitaria comigo. Porque, por exemplo, meu esposo vai entrar de férias agora. E aí o que é que eu fiz? Vamos viajar. Quer ir para onde? Bora para João Pessoa. Disse, bora para João Pessoa, vou dar aula lá. E aí já marquei a aula em João Pessoa. Então o que é que a gente faz? Viaja, eu vou aproveitar as férias dele, mas Claro, ao mesmo tempo também vou ganhar um dinheiro, lógico. entendeu? E acima de tudo, vou estar passando conhecimento, mudando vidas. Cara, é muito satisfatório você ver pessoas mudando a vida, você receber o relato dos seus alunos que mudou a vida, que agora está trabalhando, que agora tem uma outra profissão. Isso é maravilhoso. E eu parei um pouquinho o nosso podcast para falar sobre a linha de produtos da Sorrac Gourmet. Se você trabalha com produção de alimentos, você precisa utilizar os melhores utensílios da gastronomia brasileira, em especial da confeitaria. Esse batedor aqui, é o melhor batedor do mercado. Isso porque a Sorrac é especialista, é a que mais entende das dores e das dificuldades de você que trabalha na confeitaria. Então procure na sua loja de preferência os melhores utensílios da gastronomia brasileira, que são os utensílios da Sorrac Gourmet. Você falou que na pandemia vocês da confeitaria, assim, vocês foram colocar numa posição de não, vamos fazer live, né? Como você falou. Uhum. E eu vejo que você usa muito bem rede social, muito bem Instagram. Poderia usar melhor. Mas, além de você ter que saber fazer um bom bolo, eu acho que você precisa saber se comunicar bem. É uma coisa que... É. Como é que você construiu essa história de rede social? Você falou assim, todo mundo, eu também acho, né? Eu preciso fazer mais, eu preciso me A gente aparecer. sempre precisa A fazer um gente, a pouco gente precisa maior. fazer um pouco mais. Mas tem pessoas que a gente vê que são expoentes que Aham. conseguem. E eu, assim, tem gente que é travada, total. Né? Uhum. E a que você atribui essa desenvoltura, vamos dizer assim? Hoje você Cara, não sei lida porque bem, cara. é muito engraçado porque é o seguinte, eu me considero uma pessoa tímida, Uhum. tá? De Eu sou verdade. 10 vezes mais. Pois é. Como é que Só o que pode? é que acontece? Por exemplo, você entrevista muito bem. Então, no que você se propõe a fazer, você Uhum, faz muito bem. uhum, Eu falo sempre, inclusive em aula, enfim, que existem vários eus dentro de mim, né? Assim como em uhum, você. uhum, Então, por exemplo, existe o Alan Lopes, eh, professor, uhum. o Alan Lopes confeiteiro, existe o Ronald Alan de Carvalho Lopes, que é meu nome original, esqueçam isso, mas é esse. Ronald Alan de Carvalho Lopes. Então, assim, existem várias pessoas dentro. E aí Sim. eu brinco que é o seguinte, quando eu abro o celular, oi, fulano, você quer... não é o Ronald Alan de Carvalho Lopes, é o Alan Lopes Bolos, é o personagem Alan Lopes Bolos. Então esse tem uma certa desenvoltura. Quando eu tô aqui com você, é um outro Alan Lopes que tá Uhum. aqui. E aí o Alan Lopes, professor,
também é um outro Alan Lopes, que é totalmente diferente do da rede social. Sim. Eu acho que a gente vai trabalhando para isso. É aquela velha que o povo fala, primeiro aparece a mão, depois. É mais ou menos isso. A gente vai treinando para que a gente consiga essa desenvoltura. Então, por exemplo, tem acho que 2, 3 anos, não vou lembrar agora, que eu fui chamado para apresentar o Experience Cake, inclusive. Uhum. E quando eu recebi o convite, eu disse, Meu cara, Deus. não tem nada a ver. E eu lembro que minha esposa disse assim, vá, que você vai ser muito legal. Você tem umas sacadas muito legais. Eu disse, cara, não sei, ele disse, vá. E de fato eu fui, e eu lembro que assim, que eu apresentava e falava, é isso que eu quero pra mim, isso é muito bom. Se encontra, né? Aham. Eu falo pra mim assim, cara, puxa, eu sei fazer esse negócio, velho. Claro, tem os momentos que você Mas trava. sim, que é normal. E se a por gente exemplo, não travar, se não der frio na barriga, opa, tem alguma coisa eu fui errada. apresentar o Recife Cake também. Cara, foi o dia todo de evento e tal, e eu ficava entre uma palestra e outra, e aí eu lembro que teve um momento lá, eu não lembro o que foi, que o tempo ficou mais extenso do que era. Eu não aguentava mais enrolar, mas, tipo assim, o evento tinha começado de manhã, já era quase o final do dia, eu já tava Nossa senhora. e vai. Então é isso, eu acho que o tempo te prepara para O isso. tempo eu acho que a gente precisa se expor. Ah, sim, com A certeza. gente precisa se expor. É. E assim, eu digo assim, que se a gente não se expor, a gente não vai sair do lugar. Né? Eu pego Com o vídeo, eu tenho um vídeo até hoje meu, assim, do começo, de que desgraça é essa, mas eu deixo lá. Porque eu quero voltar lá atrás e ver, opa, poxa, aí eu comparo com o de hoje, um dia desse eu fiz um vídeo, postei quando eu comecei, daquele momento lá, eu disse, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar isso aqui. Eu tenho orgulho de como eu evoluí, mas eu assim, eu hoje recebi uma mensagem do Instagram, você fez 1000 reels. Eu digo, minha nossa senhora. Um grande sino. Porque você tinha que estar ali conversando com aquela galera que estava sedenta de conhecimento, mas ao mesmo tempo estava injuriada de ter que estar dentro de casa. E talvez aquele ali era um dos únicos momentos que elas estariam se distraindo. Então, Exatamente. você tinha que estar conversando ali, não tinha o que fazer. E outra, tinha momentos que o preparo demorava muito, e enquanto estava demorando, você tinha que... Porque aí você vai ficando melhor, né? Exato. O problema da galera é que assim, não, é porque eu tenho vergonha. Não, mentira. Não é que tem vergonha. Você tem medo do julgamento dos outros. Exatamente. Não é vergonha. Quer ajudar, Você tem várias vezes. E que seja. eu brinco, eu sou blogueirinho, não. Eu sou digital influencer. Conciliar a sua produção de bolos artísticos com aulas, com cursos de formação de pessoas e tal. Como é que se deu esse processo e quando foi que você descobriu que você tinha essa vocação? Porque assim, é vocação. Transmitir conhecimento, eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que é vocação e é vocação que vem lá de cima. Eu já dizer isso, é mais uma vez a mão de Deus. Cara, é muito doido, porque assim, Deus sempre foi muito presente na minha vida. E eu sempre deixei muito na mão dele, que seja da forma que ele acha que tem que ser mesmo, que ele sabe que tem que ser. Eu uso um programa chamado Revit na arquitetura. E quando eu estava no terceiro período, eu estava estagiando, e aí eu fui fazer um curso desse software. Ele é um software da Autodesk, é um software internacional. E ele estava chegando no Brasil, chegando em Maceió, uma empresa de Recife, que revendia o software, estava trazendo para aqui, trazendo aula, e eu fui lá e fiz o curso. Eu estagiava, eu lembro que meu chefe pagou a metade, meu pai pagou a outra metade e tal, enfim. E aí, sei lá, uns 15 dias depois, não vou lembrar exatamente, mas um tempo depois, a empresa abriu vaga para... Tô pensando agora que o meu chefe deve ter ficado puto, porque ele pagou isso aí. Fazer o quê, né? Mas enfim. E aí, fui raciocinar isso. E aí, o que acontece? Eu fiz a seletiva pro estágio, passei no estágio, entrei na empresa, tipo assim, na segunda-feira. E aí, a empresa, eu estagiava, a ideia era o seguinte, eu ia entrar na empresa para ficar estudando o software e começar a me preparar para apresentar o software para
E por exemplo... Nos clientes, por exemplo. Nos clientes que querem comprar o software. Tá. Não era que eu ia dar aula do certo, software. Eu ia... demonstrar, dizer como é que ele funciona e tal. Tá. Já ia começar a ser apresentador do software sem nem saber o que ia fazer. E aí, na terça-feira, o professor que vinha de Recife, que era o dono da empresa, que vinha de Recife para dar aula, faltou, não lembro o que foi que ele faltou. Quer dizer, ele sabia que ia faltar. E aí a moça disse, Alan, você pode dar aula? Eu disse, como assim? Ela fez, não, pode dar aula hoje à noite da turma, porque ele não pode... Mas... Aí eles tinham uma planilha do que é que você ensinava em cada dia, e já era meio que o final do curso, uma coisa assim. Eu não vou lembrar agora, eu sei que era um momento do curso que eu... Tá, então eu vou fazer o quê? Aí eu estudei aquilo ali rapidinho, de manhã e à noite... Se expôs de novo. E aí à noite fui lá e ensinei. Então começou nessa... Claro que eu recebia, graças a Deus. Mas era eu que ensinava. E aí, isso inclusive foi muito bom para mim, porque são 10 períodos, né? Isso era o terceiro período, então toda a minha faculdade eu fiz baseado com o software. Então sempre os projetos, eu via a galera doida, assim, ai, tô cansado, não aguento mais, porque esse projeto, eu digo, vixe, meu já tá tudo pronto. Por quê? Na arquitetura a gente tem que fazer ponta baixa, corte, fachada, detalhamento, e o software já me entregava isso tudo muito fácil, eu clicava no botão e já me entregava tudo. Então eu conseguia ter muito mais tempo para mim, para fazer as coisas, os projetos, enfim. Mas eu já vinha me preparando ali, porque eu não passei muito tempo nessa empresa, mas como eu aprendi a dar aula, e tava todo mundo querendo aprender o Revit, então eu comecei a dar aula particular. Então eu geralmente ia para casa dos alunos e dava aula para esses alunos. Então eu passei minha faculdade todinha dando aula desse software. Um dado momento, acho que já no final, já tinha terminado, não lembro, tinha uma instituição aqui em Maceió que dava aula em alguns interiores e me chamou para dar aula numa escola em Boca da Mata. De arquitetura para... Eu não lembro, não sei se é... Não lembro o nome do projeto não, mas era... Eu dava aula para a galera que estava fazendo aula de pedreiro. E eu tinha que ensinar projeto arquitetônico para essa galera que estava... Nossa. Enfim. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei na... Não sei se eu posso falar isso. Que eu lembro que eu entrei e aí vieram com gracinha. E aí eu pus respeito. Eu disse, estou aqui para ensinar vocês vão aprender. Eu quero que me respeitem. E me respeitaram, graças a Deus. Porque era uma turma só de homem. Aí chega eu, espalhafatoso. Na época não era muito não espalhafatoso. Mas enfim. Mas dei aula. Foi mais de uma vez que a gente deu aula nesse projeto. E aí veio a confeitaria. Eu sempre me proponho a ensinar aquilo que de fato eu sei. Aquilo que realmente é o que eu sei fazer. Então, lá no começo eu só ensinava o quê? Bolos em pasta americana. Flores de açúcar. Eu não ensinava o que estou tentando aprender agora. Não. Que é arriscado, né? É arriscado. Tanto que a minha primeira aula de chantilly foi pós-pandemia já. Que aí foi quando realmente assim, eu sabia que a galera tava pedindo muito. A galera, quando deu aquela primeira brecha de pandemia, a galera tava louco por aula. Eu tinha feito muita live de chantilly. Eu lembro que eu comecei a fazer as lives assim, com flor de açúcar, com pasta americana, e não dava ninguém. E aí, quando a gente fazia aula de chantilly, a live bombava. Então peraí, que eu vou começar a fazer chantilly. Então não era tanto chantilly que eu tenho que fazer nesse mundo, que eu acabei me tornando especialista em chantilly, sem querer. Porque de fato eu dizia, cara, eu não quero trabalhar com essa cobertura, porque é muito chato trabalhar com chantilly, então eu nunca queria. Não, tô falando mal de chantilly não mesmo. Era lá, antigamente. E aí, de fato, não era algo que eu pensava. Eu lembro que em 2019, antes de se falar em pandemia, eu tava saindo de uma das feiras que fui, eu não vou lembrar qual foi. E que era muito engraçado, assim, que eu sempre levava para feiras alguma coisa pasta americana, flor de açúcar, não sei o quê. E simplesmente eu via que todas, não era só minha, todas as aulas que eram voltadas para a pasta americana era sempre vazio. Qualquer live, qualquer aula de chantilly estava lotada. Era só espatular um bolo e estava lotado. Eu disse, na próxima feira eu vou vir fazendo aula de chantilly, que eu quero meu stand lotado. E já estava começando a preparar, trabalhar chantilly. Aí veio a pandemia. Aí acabou nas lives, foi que realmente eu comecei a me especializar em chantilly. Aí quando abriu a primeira brecha, as alunas pediram muito, Alan, por favor, faz chantilly, faz chantilly. Tá, então eu vou abrir. Aí abri uma turma de iniciante de chantilly, a turma lotou. E aí cada vez que eu abri era uma turma lotada, enfim.
Então foi muito por acaso que eu me tornei professor, que eu me lembro, não foi acaso, mas enfim, que eu fui me tornando professor e até hoje sou Você chegou, apaixonado. assim, juntou a preparação com a oportunidade, Sim. né? Aí, É. aí é o segredo de tudo. Mas a gente sabe que a vida da confeitaria não é só glamour e não é só aquela coisa bonita. Pensam que é. Você fingir que nunca aconteceu e por uma fração de momento você dizer, não nasci pra isso. Não. Pensar em não nasci pra isso, não. Mas já Ah, tiveram. Eu tenho duas ocasiões, assim, que são muito marcantes pra mim. Inclusive, uma é muito ligada com a outra, inclusive. uhum, A primeira é, inclusive, de casamento. O terceiro bolo de casamento que eu fiz. O primeiro bolo de casamento que eu fiz foi pra uma prima. Eu já trabalhei com decoração de casamento. aham, Antes de ser arquiteto, eu trabalhava com decoração de festa de casamento. E aí uma prima minha disse assim, Alan, eu vou casar, queria que tu fizesse decoração. Só que eu já não tava mais fazendo decoração. Queria que tu fizesse decoração, não sei o quê. Se eu faço, só se você deixar fazer o bolo. Ah, tá, não tinha alternativa, fechou, eu fiz. E até material, por exemplo, tinha coisas que eu não tinha. E aí eu lembro que ela disse, não, eu compro e você já depois fica, não uhum. sei o quê. Então, compramos e tal. Fiz o bolo dela, ficou massa. Aí uma outra prima minha, que essa já é mais que eu queria, tinha feito o apartamento dela e tal. Disse pra mim, eu quero bolo. Eu disse, ó, eu tô começando, fiz, não, mas eu sei de seu talento, não sei o quê. E fui lá, fiz o bolo dela, ficou realmente muito bonito. Aí uma amiga dessa minha prima foi casar, pediu indicação e ela me indicou. Quando a cliente veio falar comigo, eu disse, olha, eu tô começando, não sou especialista. Então deixei bem claro que ela estava pagando mais barato porque eu estava começando. Uhum. Resultado, no dia que eu fui entregar o bolo dela, deu uma leve brecada no carro e o topinho ele deu uma leve andada. Uma coisinha pouca, Aham. quase imperceptível. Isso foi sábado, entreguei o bolo. E aí eu lembro que a cerimonialista disse assim, o bolo tá um pouquinho torto. Era mês de junho, julho, uma coisa assim, mês de chuva. Chuva. Pastor americano e chuva não Uhum, conversam. uhum. Disse, olha, se eu for pegar nesse bolo, ele tá mais úmido, então ele vai manchar, é melhor não mexer. É quase nada, não sei o que, não sei o que. Tá. Passou, fui embora. No outro dia, que a noiva devia estar ontem, na lua de mel, não, ela Aproveitando. estava, o quê? Me infernizou. Mentira, me infernizou não, senhor. Ela veio falar comigo, dizendo que eu quase destruí o sonho dela, de que o bolo estava troncho, que se não fosse o pessoal da cerimonialista para pedir pro decorador botar um calço, não tinha que colocar calço, o bolo andou para frente. O calço seria se ele Sim, tivesse o assim, bolo vai né? ficar em. E não sei o que, enfim, que eu ia destruindo o sonho dela e tal. Aí, e você tem muito o que aprender? Tenho. E você sabia quando estava me contratando? Que eu tinha. Você tem muito o que aprender com os grandes, uma coisa assim. Aí eu disse, tenho, e você sabia disso, porque eu lhe disse que eu estava começando. Mas eu ainda vou realmente aprender muito. Você ainda vai me falar muito meu nome. Passou. 5 anos depois ela mandou uma mensagem pedindo perdão. Foi nem desculpa, ela mandou uma mensagem pedindo perdão. Que tenha sido incentivada por uma outra pessoa, pererê parará. Ou fez, a Esse que é o cerimonialista. problema. Eu Aham, sei quem é aham. você. E aí, não tá aqui a namorada dela. Não, mentira, não falaria nunca, jamais. Jamais. Mas, ali eu entendi que eu precisava fazer um curso de estruturação. Que eu precisava estruturar um bolo muito bem. Marquei um curso de estruturação. Hum. Coincidentemente, pro mesmo dia do curso, eu tinha um outro bolo. Tinha um bolo para entregar, um bolo de aniversário e tal. E quando eu fui entregar o bolo de manhã, eu disse, a festa era no final do dia, mas o curso era o dia todo. Então, Ah. só vem buscar umas 8 horas da manhã, porque eu tenho um curso. Tipo, nova, coisa assim. E aí ela foi buscar. Quando ela foi buscar, ela disse, esse bolo tá horrível. E botou o bolo na calçada e disse que não ia levar. Era um bolo que tinha umas notas musicais, e essas notas musicais elas estavam muito grandes. Eu disse, mas você que pediu as notas musicais maior do que a referência, tá aqui maior. O laço está muito grande. Eu disse, mas o laço você pediu maior, por isso que ele está maior. A única coisa que não prestava no bolo era um bolo jato de tinta. Ele era preto para ser jato de tinta neon. O jato de tinta não estava neon. Estava mais clarinho. Foi a única coisa que ela não reclamou. Mas E ela também, não reclamou e disso. ela não reclamou disso. Mas também não quis levar o bolo. Então isso foi um episódio assim que eu lembro que eu levei para terapia, tratei muito tempo, porque eu ficava esperando a aprovação do meu cliente. Fui para o meu curso de estruturação, com a cabeça na cliente, mas fui para o meu curso. Depois ela reconheceu que estava agitada e não sei o quê. Pediu desculpa. Eu liguei dois dias depois, pedindo desculpa, que a gente poderia ter se entendido, ter resolvido o problema, mas que por conta da ignorância dela, e que eu não trabalhava com bolo para ganhar dinheiro. Eu fazia, na época, né, eu dizia, eu sou arquiteto, eu trabalho com arquitetura. Bolo é meu hobby.
Ah, nessa época Nessa você... época Tá. o bolo era totalmente hobby. Tá. E aí alguns tempos depois eu fui levar um evento, uns ovos de Páscoa e tal. E eu dei pra ela um ovo de Páscoa todo dourado, cheio de flores, coisa mais linda. E aí ela chorou e pediu desculpa, porque realmente estava agitado naquele dia e tal, enfim. Então esses 2 episódios, assim, pra mim são os 2 mais marcantes, porque eles não me fizeram pensar em desistir, isso não, Tá. nunca. Mas me fizeram repensar muita coisa, de realmente, assim, pensar em investir muito mais no conhecimento, enfim. Aquelas coisas que a gente se cobra demais, né? Você poderia ter tido outro pensamento de dizer, eu não sou capaz, eu errei, eu não Aham. vou mais fazer isso. Mas eu sempre, quando eu converso com algumas pessoas que, tipo, reclamam que alguma coisa acontece, aí, cara, no meu caso, eu sempre digo assim, às vezes Deus treina a gente. Ele não Às vezes não, acho que sempre. testa a gente. Eu digo, não é teste, é treino, Aham. né? Talvez se não tivesse acontecido o que aconteceu nesse bolo, você não tinha procurado fazer o curso de estruturação. Sim. Ah, pô, sei fazer. Não, tá tudo Aham. certo, tá tudo bem. Podia ter sido uma coisa muito pior. Um Sim. bolo que deveria andar a milímetros, derrubar tudo no chão. Aham. No dia da festa. Exatamente, exatamente. Imagine. O caos que Não, eu deveria fazia umas ser. estruturas que, pelo amor de Deus, eu vou me contar pra não passar Mas assim, vergonha. isso. Tem um livro que eu li chamado Antifrágil, né? Aham. Do Nassim Taleb, que ele. Que as pessoas estão muito acostumadas a falar, não, porque ele é resiliente, é resiliência e tal. Virou muito modinha essa palavra. Sim, Resiliente é você suportar as pressões e as pancadas. sim. O antifrágil é você, além de suportar a pressão e as pancadas, você sai daquela situação melhor do que você Fortalecido, né? fortalecido. Então, talvez pode ser até a terapia que tenha ajudado com relação a Na época eu isso. fazia. Mas eu lembro que eu realmente levei mesmo. O da estrutura não, porque da estrutura eu sabia qual era a falha ali. E tá tudo bem. Uhum. Não tinha o que fazer. Mas da outra. Porque assim, a estrutura dependia única e exclusivamente de mim. Tá. Eu tinha que fazer um bolo bem estruturado, ponto. A outra, eu dependia do gosto da outra pessoa. Na opinião da outra pessoa. E quando a gente trata de gosto, é muito complicado, porque cada um tem um gosto. A expectativa que a pessoa cria, enfim. Então eu lembro que eu levei isso para terapia porque, cara, todo bolo que eu entrego, eu fico na expectativa de que o cliente vai dizer, não quero, tá horrível, tá feio. E não é por aí. Eu E deve sei que o meu ser trabalho é muito bom. bem difícil viver assim, né? Graças a Deus, assim, foram poucos. Eu não vou ser Sim, é um sim, bom sim, sim, bambam. sim. Teve episódio, assim, do cliente disse, não, acho que não ficou do jeito que eu pensei e tal e Uhum. tal. Mas hoje eu levo de outra forma. Ok, tudo bem. É a sua expectativa. Mas aí, aproveitando o gancho ali, você prefere o cliente que diz assim, faça, use a sua criatividade, ou o cliente que diz assim, não, eu quero que seja desse jeito, com esse detalhe, desse tamanho, desse Cara, formato, velho? é muito relativo. Porque assim, ó, só pra você entender. Eu fui treinado, né? Pela minha pior cliente, que é minha irmã. Não, mas não é isso. É que assim, Aham. realmente eu comecei fazendo bolos mesmo pra minha irmã. E a minha irmã, ela tem uma dificuldade de visualizar a coisa pronta. Então, se eu chegar para ela e dizer assim, olha, o bolo da galinha pintadinha vai ter assim, ó, o matinho aqui ao redor, e vai ter a cerquinha e a vaquinha aqui, isso aqui. Ela não consegue visualizar. Eu consegui visualizar ele todinho, ela não conseguia visualizar. E isso era um problema. Então, geralmente, ela vinha para mim com um bolo, com a referência de bolo, e eu tinha que fazer praticamente uma cópia daquele bolo. Porque se eu fizesse, essa vaca, ao invés de rosa, eu botava preta. Não, vai ficar estranho. Será Complicada que vai essa ficar cliente, bom? Será né? que não sei? Complicadíssimo. E aí, o que é que acontece? Hoje em dia melhorou, hoje em dia ela Aham. já me entrega. Tanto que assim, por exemplo, meus bolos, teve uma época, hoje em dia mais, mas teve uma época que eu fazia muito bolo com efeito especial. E a maioria eram testes nos bolos das filhas dela. Porque ela me deixava à Laboratório. vontade. Um laboratório. E Laboratório. ela deixava à vontade. Então, por exemplo, eu lembro que bolo do ABC da minha sobrinha. Eu queria fazer um bolo diferente, na época eu já estava fazendo vários bolos que giravam, não sei o que e tal. Então eu queria um bolo que girasse, e era um polvo, porque a festa era do aquário, então eu queria um polvo segurando uma coisa, Bem girando, não sei o arquiteto quê. mesmo, né? Eu disse, cara, mas esse bolo vai estar só girando? Não, ele tem que soltar umas bolinhas de sabão. Então lá vou eu botar umas bolinhas de Meu sabão, Deus do e botei. céu. Ficou massa o bolo, ficou muito bom. Então ela já tinha começado a dar a liberdade de eu começar a fazer as coisas. Mas, por Aham. exemplo, a ideia original
do bolo, de como é que ela queria, veio dela. Então ela me mostrou um bolo que tinha um polvo, o povo segurando um outro bolo. Eu disse, em vez de ser um outro bolo, bora botar um chapéu de formatura. Ela, eita, vai ficar legal. Eu disse, pronto, agora esse polvo gira. Então eu ia modificando o que ela mandava. Então hoje eu confesso que eu gosto quando o cliente me traz uma referência. E por que que eu gosto que o cliente me traga uma referência? Porque eu começo a entender a cabeça do meu cliente. Porque se ele só chega assim e diz, Cri, tá, mas de que ele gosta? Ele gosta de bolo mais clássico, ele gosta de bolo mais contemporâneo, ele gosta de bolo tudo com flores, ele gosta de bolo com efeitos É complicado volumétricos. demais, Então né? é uma gama muito grande. É ótimo quando o cliente deixa à vontade. Mas quando ele me traz pelo menos uma referência, facilita muito a minha vida. Não que ele diga assim, eu quero uma cópia, porque isso Não vai não existir. dá. Não dá pra Não dá. fazer. Uma cópia não dá. E não é que eu não seja capaz de fazer uma cópia. É que não dá para fazer uma cópia porque é um outro profissional. Eu não consigo fazer uma cópia de um bolo que eu fiz. Não Principalmente se consigo. for um bolo com flores de açúcar, você não consegue fazer uma flor igual a outra. Fica muito parecida, mas igual não. A forma de posicionar não dá para ser igual. Então, uma cópia não dá. Mas eu prefiro quando ele me traz uma referência. E quando ele não traz referência e pede pra você usar a sua criatividade, qual a tua inspiração de criatividade? Aí é Eu acho que a Aí acho que é arquitetura, eu Deus. acho que a arquitetura facilita, assim, poxa, você saiu na frente, muito na frente de muita gente. Ela É facilita, porque né? eu digo, eu sempre assim, vocês arquitetos, quando você faz um projeto de uma casa, vocês, na cabeça de vocês, a casa já está pronta. Você já Sim, a sabe gente vem totalmente exatamente. pronta. A gente que é o vil mortais, nós Aham, os vis mortais, a gente não consegue ter sim. essa leitura. Que Aham, vocês tiveram isso porque vocês sim. aprenderam a fazer isso. Então, pra A gente gente, treina o cérebro para isso, na verdade, né? exatamente, pro normal, porque não é, que não tem a técnica e não é, tem o conhecimento do arquiteto, é muito difícil realmente pra gente entender como é que vai Aham. ficar. Você já sabe. Você usa esse aplicativo pra Então, fazer hoje eu uso o Revit para fazer os desenhos. Eu não sou o cara que sei desenhar mão livre, não, já digo logo. Não tem habilidade manual. Não tem Pra para desenho. desenho. Mas para fazer bolo à mão livre, não vou dizer para você que eu sou bom. Eu uso o Revit para isso. Por exemplo, aquele evento que teve da Ana Maria Braga, de 60 anos da Globo, Sim. eu fui convidado para participar. E aí teve a seletiva. E aí eles pediram Hum, o desenho à mão. Ou melhor, eles pediram o desenho. tá. Só que eu uso o Revit. Eu estava em Janaúba, norte de Minas, na casa de Laís, para dar aula. Como é que eu ia fazer o projeto se eu não tinha o Meu danado do Deus. Revit lá? Aí tinha que desenhar Hoje, na mão. aí tinha que desenhar na mão. Consegui, deu conta. Diz ela que fiquei entre os 12, uma coisa assim. Aham. Fui para a segunda etapa, é tanto que ela pediu um novo projeto. E aí, nisso, eu já estava em Maceió, mas como eu já tinha começado a fazer a mão, eu continuei a mão, ficou um legal. Me fiz entender. Eu tenho um vídeo no YouTube. Eu tenho um vídeo no meu Instagram. Que aí eu pego o desenho e mostro que o desenho estava muito ruim. Mas a execução foi muito boa, entendeu? O bolo executado ficou muito bom. Isso é o que Mas importa. para desenho não sou o cara, não. Mas eu acho que quando a gente. Não é me gabando, não é Sim, isso, sim. tá? Mas acho que quando a gente tem um trabalho que é referência, que você tem um portfólio legal, as pessoas tendem a confiar muito mais. Então, por Com exemplo, é certeza. muito raro o cliente que me pede projeto de bolo. É muito raro hoje em dia. Ah, é? É muito raro. Coisa mais rara do mundo um cliente me pedir. Eles confiam realmente de que é isso e pronto. É Então, porque, é porque você construiu isso, né? sim, sim. É por isso que quando eu falo assim que muita gente meio que romantiza ou glamoriza a confeitaria, porque ele só vê o bolo bonito que você postou. Cara, Mas ele não venhamos e vê, convenhamos. ele não vê o quanto de material você perdeu quando você foi testar e não deu certo. Venhamos e convenhamos. Tem gente que desenha bolo à mão e que você olha e quando vê pronto, você diz, cara, não é possível que o cliente confiou nisso aqui não, porque Tem nada a ver. tem nada a ver, ou é um desenho bem mal feito, então é melhor não fazer. Claro que tem profissionais que desenham muito Porque aí você bem. gera uma expectativa Já sobre não algo foi. que não vai ser Exato. realizado, né? Enfim, mas é isso. Sem querer polemizar. É, enquanto professor, vamos dizer assim, você deve receber gente que está zero
de conhecimento, gente que já está mais um pouco na frente, mas vamos pegar a pessoa que está começando na confeitaria. Quais são os erros ou o erro mais comum que você encontra, você consegue enxergar na hora que você recebe um aluno, que você vai começar e o que é que ele lhe passa que você... Então, assim, é que depende de qual é o tipo de aluno, mas, por exemplo, a grande maioria, eles vêm tudo viciado de YouTube, quando é iniciante, tá? Tá, sim. Quando já são que já fizeram curso, já é melhor. Mas quando eles são iniciantes mesmo, eles já vêm tudo viciado de YouTube. Então, vem com um aprendizado que nem sempre é exatamente... É raso ainda, né? É que a gente sabe, a gente que faz vídeo pra internet, a gente sabe que a gente precisa fazer cortes em dados momentos do vídeo, porque precisa caber em no tempo, tá? E às vezes a gente faz cortes não pensando em não mostrar pro aluno, não é isso. Mas é porque a gente corta aquele pedaço que a gente acha que não vai fazer diferença. E às vezes é exatamente a diferença que o aluno precisava saber. Não que a gente corta a parte principal, não é isso. Mas é que, para mim, aquilo ali é uma besteira, mas talvez para o aluno ele precisava saber exatamente aquela besteira. Exatamente. Então, tem profissional, tem gente que faz vídeo para internet que usa de má fé, que faz uma coisa no preparo e que quando vem o resultado final é uma outra coisa totalmente diferente. E a gente sabe que tem muitos assim. Então, eu acho que você tem que começar a pensar, quem está começando, né? Em pegar filtros, entender de onde é que está. De onde é que você está pegando? Porque se você for confiar em tudo que você vê na internet... Tem que fazer uma curadoria do que realmente é real ou é só... eu tô agora numa vibe ali, né? Tô numa vibe de fazer pizza agora. Aprendi uma massa maravilhosa de fazer pizza. E aí, minha sócia é formada em gastronomia. Tá. Mês passado, atrasado, sei lá. Eu e ela, a gente foi fazer um curso de acarajé. Eu já fazia acarajé. E aí a gente foi fazer um curso junto. Na ideia, a gente queria comer acarajé. Então, é um amigo meu que faz, ele tem um restaurante muito bom, por sinal. E aí a gente foi pra esse curso. E eu cheguei lá e disse, menino, eu tô fazendo uma pizza muito boa. Como é que é? Eu disse, faz assim, isso é uma focaccia. Esse menino é mesmo. É exatamente a receita da focaccia que eu tenho, é desse mesmo jeito. E você aprendeu a fazer? E eu aprendi com pizza. Aonde? Qual foi a referência? TikTok. Então, você tem que filtrar o que você está aprendendo. Mas quantos conteúdos desse tipo, que é raso, sim, né? Sim. Que a gente olha e... bolo aí. E te ensina um bolo que não tem nada a ver, por exemplo, eu vou falar, mas... Eu tava apresentando o game da Mara, junto com o Flávio, enfim. E a moça tava brincando com o Flávio, porque ela faz um pão de ló à base de óleo, que é o pão de ló. E aí o Flávio explicando que não era. E isso aí, depois quando eu entrei, aí ela falou de novo, eu comecei, e depois ele veio de volta, porque a moça não parava de dizer, mas o meu amor, isso não é um pão de ló não leva óleo, mas o meu leva. Então tá bom, meu amor, se você tá vendendo como pão de ló que quer colocar óleo, coloque. Só que a gente sabe que essa é a realidade que a gente vê muito na internet. Então, cara, quer ensinar uma massa que leva óleo? Ensina, mas não vai dizer que é pão de ló. Então, e eu tô dando um exemplo, são várias coisas, imagino entendeu? que... E até porque se você abrir o celular no YouTube, você tem... eu acho assim, uma polêmica muito grande, a história do coloca o chantilly no congelador ou não coloca o chantilly no congelador. E aí chega uns que dizem assim, que tem que colocar no congelador, senão dá... Depende. Tem que, é muito forte, né? Depende da marca, depende do porquê, mais do que tudo, depende do porquê, porque, por exemplo... Aí você imagina, tem que uma pessoa que tá aqui em Maceió assistindo e uma pessoa que tá no Rio Grande do Sul assistindo. Tem que colocar no congelador. Exatamente. Vai dar diferença. Por exemplo, muita aluna se espanta quando chega lá no ateliê, principalmente as iniciantes, que eu digo, a minha massa não vai pra geladeira. Porque o primeiro pergunta que faz assim, ô professor, tem que descansar quanto tempo na geladeira? Eu disse, a minha não tá nem cansada pra ir pra geladeira. Não fez nada? Não fez nada. Digo, olha, a minha, ela não vai pra geladeira. Oxe, como é que a massa não vai pra geladeira, professor? Não pode. Oxe, por que não pode? E, se você entender os porquês e me explicar os porquês, ok. Existem, de fato, recheios que não devem ficar fora da geladeira.
Existem massas que não devem ficar fora da geladeira, principalmente a massa que foi regada com leite condensado, como muita gente faz. Enfim. Mas tudo tem os porquês. A minha massa, eu garanto que se você fizer, ela pode ficar fora da geladeira. E não vai estragar. O meu recheio também. Agora, por exemplo, eu coloco morango fresco? Não. Então é você entender o que você está fazendo. E aí Entender. vem É os muitas porquês pessoas. que a gente fala, né? Exatamente. E aí vem muitos que já são totalmente viciados pela internet. Volto a falar, não tô dizendo que a internet é uma coisa ruim, não, cara. Não, sim, Eu sigo sim. profissionais que são Sim, incríveis. sim. Tem muita gente Tem boa, muita gente que muita ensina gente de boa. verdade, que Aham, tá ali para aham, ensinar aham. todo, da gente olhar e dizer, não é possível que as pessoas vão ensinar tudo também. É. Tem pra que ensinar tudo. Mas, velho, é isso. Eu acho que é por aí. Se você se propõe a fazer algo, faça bem feito. Se você se propõe a ensinar, ensine bem feito. Porque, por exemplo, todos os meus vídeos que eu posto são receitas que de fato eu fiz. Eu não vou chegar para aqui para postar uma coisa que não foi o que eu Que fiz, não tá no teu, que não é a receita certa. Por exemplo, sei lá, fazer um bolo. Eu tenho um bolo de milho maravilhoso. Eu não vou fingir que sei lá, só são 300 gramas, eu vou dizer que são 400. Não, velho, eu vou colocar a receita do jeito que ela tem que ser. Para quando o aluno fizer, realmente a coisa dá certa. Só que a gente sabe que tem gente que usa de má fé e faz coloca a coisa errada. E aí É um vem. tiro no pé, porque aí você perde credibilidade, né? Mas o E problema você é deixa de ser. As pessoas não enxergam a verdade em você. Mas até que ponto? Sei lá. É Enfim, questão de mas é isso. Eu acho que escolhas. tem muita gente que vem nesse achar que aprende tudo Uhum. pela internet. Eu acho que a internet ela é muito boa. Muito boa. Muito, muito, muito. Mas ela é boa pra gente saber filtrar, pra gente entender. Não, Exatamente. eu quero isso aqui, mas não pra você aprender do zero. Porque aprender do zero vai fazer um E curso. questiona, sabe? Tá vendo um aqui, não, mas eu vou pegar outra opinião aqui e comparar uma Isso. com a outra aqui, porque esse tem um ponto de vista, esse é como eu falei, Exatamente. esse cara tá em Maceió, esse cara tá no Rio Grande do Sul. Pô, peraí. É o mesmo Exato. jeito? É o mesmo clima? Tem Exatamente. umidade lá é úmido como aqui é? Aham. Lá é seco e aqui é úmido? Assim, Calor, principalmente, né? confeitaria tá suscetível a várias Para situações, você ter ideia, né? quando eu comecei a dar aula a nível do Brasil, né, viajando, Uhum. eu sempre chegava com essa história de, olha, o bolo não precisa ficar na geladeira. Até eu me deparar com Manaus, que é E extremamente quente aham. e extremamente E úmido. úmido. E aí? Aí lá em Manaus eu digo, aqui tem que colocar na geladeira. A não ser que você tenha um local climatizado, aí não precisa. Uhum, uhum. Mas se não, você precisa. O ideal é que você coloque. Ok, vai trabalhar com a parte americana, tem que tirar antes, enfim, tem todas as regras. Mas para cada lugar tem uma especificidade. Então não dá para generalizar. E você precisa ter muito essa sensibilidade, porque você está lidando com pessoas ali, quando você vai ensinar aqui, cara, ali pode ser a, a salvação dela. Sim, Eu acho que passou pessoas graças a Deus na eu sua tenho. vida que disse assim, cara, Alan, que você mudou a vida delas. Sim. E talvez vocês não tenham a noção do impacto que vocês causam na vida das pessoas, né? Que é transformação. Eu acho assim, a confeitaria é incrível, eu me apaixono pela confeitaria, pela transformação que ela proporciona na vida das pessoas. E vocês são. Você é o canal que leva isso para muita gente, né? A gente vê a mudança na vida de aluno é a coisa mais maravilhosa. Porque assim, a pessoa que veio comprar um bolo de mim, eu fico muito feliz em ver do Uhum, bolo. uhum, É uhum. maravilhoso. Mas deduz. Tem um poder aquisitivo que pode Sim, comprar um sim, sim. bolo. A pessoa que vai fazer o curso, muitas vezes ela não tem dinheiro para fazer o curso, ela tem que pegar emprestado, ela tá ali fazendo sacrifício porque ela quer mudar de vida. E aí depois você vê que de fato essa pessoa conseguiu mudar de vida, isso é muito bom. Isso deu Isso é, certo. assim, é incrível. Eu, graças a Deus, assim, eu tenho uma trajetória já, né? Não Aham, sou muito aham. antigo na confeitaria, mas tenho uma trajetória. E já deu para ver algumas pessoas que mudaram de vida. Então isso é muito gratificante. Isso é Ver que a incrível gente isso. mudou a vida de alguma pessoa, de alguma forma, a gente conseguiu, através do nosso trabalho, mudar a vida de alguém. É muito Não gratificante. tem É preço muito não, incrível. isso Não aí. tem, não tem. Não tem Tem preço. valor, que é o Tem nome valor. diferente. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao Alan de 2014? 2014. 2014, qual conselho que você dá? Vai! Só vá! Só vá. Só vá! Depois você vai descobrir. Cara, eu acho que eu tô no só vá até hoje. É só assim, confia em Deus e vai. Vai que assim, Deus vai tomando conta e vai resolvendo. Porque isso foi isso, a vida foi nesse vai. Isso, mas eu acho que o principal seria assim, estude. Estude,
Porque, e quando eu falo estudo, é assim, é se dedicar realmente, não que eu seja o cara mais estudioso, tal, não é isso que eu tô querendo dizer. Se minha mãe ver isso, vai dizer, há anos ele estuda, porque eu dei muito trabalho a ela na época de escola. Aham. Mas quando eu entrei na arquitetura, por exemplo, ela disse que, "Sara, se eu soubesse que esse menino ia me dar tanto orgulho quando entrasse na faculdade, eu não teria me estressado tanto na época de colégio." Porque realmente, assim, eram duas coisas totalmente diferentes. E aí, o que que acontece? Hoje, eu acho que o estudar, o pesquisar, é uma das coisas mais importantes, porque é onde você realmente vai conseguir entender o que é que você está fazendo. E é assim, cara, eu digo, não, não se trata do ponto de chegada, se trata da jornada. É na Sim, jornada que a gente, né, se constrói. Então, exatamente. assim, é continuar indo, né? É É. continuar indo. Quais são os seus planos aí pro futuro? Vai também. Local físico, não. Hoje eu tenho meu ateliê, Sim, que para sim. mim foi um sonho. Não, o físico que eu falo é confeitaria para você Isso. Eu vender. comecei fazendo na cozinha da minha casa. Hoje eu tenho um ateliê, né, no quintal da casa. Aham. Hoje eu tenho um ateliê. Mais espaço físico de verdade, não. Cara, eu acho que quando eu saí do CLT, eu saí do CLT na época de arquitetura, né? Eu tinha acabado de me formar, tipo, um mês de formado. E eu fui demitido, graças a Deus. E a minha demissão foi assim, não, porque a gente viu que aqui... Eu trabalhava na loja de modulados. Porque a gente viu que você aqui é o que mais tem a possibilidade de crescer lá fora. Graças a Deus que eles viram bem. Porque você tem projetos, você dá aula de Revit, sei o quê, e os outros dependem mais. Eu disse, tá bom. Isso era outubro. Na época eu já estava começando a sociedade com a Uhum. Dani, que foi minha sócia, que até hoje eu chamo de sócia. E eu disse assim, se até janeiro eu conseguir me manter, eu não volto mais a trabalhar para seu ninguém de carteira assinada. Porque cliente, eu trabalho para os clientes. Sim. E até em janeiro eu estava me mudando de casa e abrindo o escritório de arquitetura. Então, de fato, não. E não foi que eu planejei, não. Mais uma vez a coisa aconteceu, Aham. as oportunidades e abri realmente o escritório e não voltei mais a trabalhar para ninguém. E hoje, se eu abro uma confeitaria, eu me obrigo a voltar a ser um CLT de mim De mesmo. você mesmo, né? Porque se você não estiver presente, a coisa não acontece. Eu lembro que na pandemia, eu estava na casa de um primo meu. E ele disse assim, Alan, por que você não abre... A Rolf estava super bombando e Aham. tal. Por que você não abre uma confeitaria, tipo a Rolf? Isso que eu disse, cara, é muita dor de cabeça. Você imagina que você tem que estar ali todos os dias, senão a coisa não acontece. Porque você pode olhar, a Rolf tá lá todos os dias Todos os mostrando vídeo, dias. que tá ali. Cara, se não tiver, a coisa não acontece. E como eu falei, por exemplo, eu amo viajar. Então hoje eu consigo me organizar, que nem, por exemplo, viajo agora, no final do mês, Uhum. mas, por exemplo, eu também tenho um bolo pro final do mês. Então, o que é que eu faço? Eu me organizo a minha agenda baseada nos bolos. Claro que quando é um bolo menor, que o cliente não pede com muita antecedência, acontece de eu perder. Uhum. De eu estar viajando, o cliente pediu um bolo para aquela semana e não dá para fazer. Uhum. Mas com um bolo de casamento ele é feito com antecedência, então eu consigo me organizar tranquilamente. Né? Por exemplo, em março tem o que é hoje? É 8 de março. Coincidentemente, antes vai ter aqui o evento aqui em Maceió, que eu vou Uhum. participar. Depois eu viajo para lá. E aí eu tenho que me organizar, porque aí a volta eu dependo do outro evento que vai ter em Recife. Então eu consigo me articular. Entendi. Se eu tivesse um negócio, não teria Não como. tem. Então, para mim, não Ficar preso. fica totalmente Ficar preso. Então, preso. para mim, assim, pro meu estilo de vida, é inviável. Aham. Muito bem. Não penso. Vamos nos encaminhando pro final. Bate bola rápido. Bora lá. Vamos lá. Pergunta você escolhe, Tá. beleza? Clássico ou contemporâneo? Cara, então. Eu sou do clássico. Eu amo contemporâneo também. Uhum. Principalmente se a gente estiver falando em bolo de casamento. Que tá vindo umas pegadas, umas coisas mais volumétricas, tá? Eu acho lindo. Mas minha paixão é o clássico. Se a gente fala da Renda Renascença, então eu sou apaixonado. Então, o clássico. Pasta americana ou chantininho? Oxi. Eu Nem chamo pode, a de... gente nem pode falar. Não sei nem Meu se não Deus. pode, mas é porque eu realmente, assim, primeiro que eu não uso o leite em pó Uhum, na minha uhum, receita. uhum. Aliás, a minha receita não tem nem receita, é bater o chantilly puro. Então eu não vou chamar de chantilly uma coisa que não leva leite em pó. Tá.
E se, na época que eu trabalhava, que tinha leite em pó, eu também não chamava de chantilly, porque eu não usava a marca necessariamente sim. a nenhuma. Eu usava qualquer outra, não precisava ser nem. Então eu prefiro chamar de chantilly. Madrugada finalizando o bolo ou acordar cedo para começar? Nem a pau. Olha, essa hora já não tá deitado, inclusive. Não, eu prefiro acordar mais cedo. Eu não sou. Claro, às vezes acontece de eu precisar. Por necessidade, não por opção. Mas dizer que eu gosto, eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa que diz que gosta de fazer bolo, fazer flor de madrugada. Porque ninguém me atrapalha, eu fico na tranquilidade. Não, graças a Deus lá no ateliê. Pra você ter ideia, às vezes no ateliê eu acordo mais cedo, se for preciso. Mas às vezes eu nem ligo uma música nem nada. Não, fico ali na minha paz. Graças a Deus lá é tudo tranquilo. Às vezes tá os cachorros latindo lá fora, mas não me incomoda. E às vezes acontece, sim, de eu precisar estender um pouquinho mais. Mas eu vejo que o meu nível de acabamento, quando eu me estendo, é diferente. Então eu prefiro dormir mais cedo e acordar mais cedo. Tá com a cabeça fria, o corpo tranquilo, descansado. Muito bem. Bolo simples, bem feito ou bolo super elaborado? Eu vou pro simples bem feito também. Eu adoro o elaborado. Adoro os dois, mas o simples bem feito acho mais bonito. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Primeiro episódio, eu sabia que ia ser show de bola. Ainda mais com o nosso parceiro, o nosso patrocinador, que você conhece, o pessoal da Sorrac. Muito incrível. Pessoal... Já disse a eles que eles têm que começar a pensar em refabricar isso aqui, porque só compra uma vez. Parceiro de muito tempo, eu comecei com eles era numa casa, cara. Em 2016, vamos fazer 10 anos de parceria, era numa casa. Mas são pessoas, as pessoas... Não. A Keila e o Carlinhos e o Luiz são pessoas incríveis. Meu querido, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Eu tinha certeza que ia ser um papo bem interessante. E que você tenha muito sucesso, que seus planos, que Deus os conduza sempre. Amém. E que você brilhe muito, faça muito sucesso. Amém. Obrigado. É o que eu desejo. Obrigado mesmo. E muito feliz em ter recebido esse convite de ser o primeiro do ano. Primeiro do ano. Começamos com o pé direito. Foi. Que vem outras, que vem uma... Muito obrigado. Que esse projeto cresça cada vez mais, porque a gente precisa, quando fala, a gente da confeitaria, a gente de Maceió, precisa cada vez mais divulgar a nossa confeitaria, que Maceió tem profissionais incríveis. Não, eu digo, Alagoas não deve em profissionais a confeitaria a nenhum lugar do Brasil. Não mesmo. Temos profissionais incríveis. E a minha história aqui, só para finalizar, para você entender, quando eu comecei a conversar com as pessoas aqui, na verdade, eu gosto muito de ler e escrever. E eu dizia, não, eu vou fazer um livro contando as histórias das pessoas que eu conheci na confeitaria. Sim. Só que aí veio a tecnologia e ela disse assim, ao invés de você escrever um livro, você convida as pessoas que elas contem as suas próprias histórias. E é o que a gente faz aqui, é dar voz e humanizar cada vez mais a confeitaria e que vocês cresçam sempre. Eu digo assim, eu sou o maior confeiteiro sem ser confeiteiro. Sou apaixonado por esse mundo, por esse universo da confeitaria. Sim. E muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. E a gente vai se encontrar nos próximos episódios aí do Lookcast. Muita gente boa vai sentar aqui e bater papo comigo. Então, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.